A gente terminou a última aula no sujeito ativo e sujeito passivo. O sujeito ativo é aquele que pratica o fato criminoso. Quanto a isso, não tem muitas dúvidas. Os animais podem ser sujeito ativo, então se alguém soltar um cachorro para atacar uma outra pessoa, ou se um cachorro simplesmente vir atacar outra pessoa, pode ser sujeito ativo? Não. O animal é o objeto, né, do ilícito. O que acontece? O animal ele não tem a vontade, o dolo, né? Ele tem instinto, mas ele não tem a vontade. Então, sendo assim, o animal não pode ser sujeito ativo. Sempre o ser humano aí, nesse caso, o sujeito ativo. A gente vai estudar algumas coisas sobre pessoas jurídicas, poderem ser esse sujeito ativo, mas os animais não, tá? Porque eles não têm esse dolo. Então, o que acontece é que o dono do animal responderia pelo crime praticado pelo animal, responderia por isso. O animal foi um objeto para praticar aquele crime, ok? E o sujeito passivo, vamos lá, em regra é a pessoa física quem sofre os danos decorrentes do fato delitoso praticado, titular do bem jurídico protegido. Os animais, os mortos, podem ser sujeitos passivos? Não, não podem. Na lei que fala, né, de proteção aos animais, essas coisas todas, meio ambiente, quem é o sujeito passivo, no caso é a coletividade, tá? É a sociedade que é o sujeito passivo. Ah, professor, mas e o vilipédio de cadáver, né, aquele artigo do vilipédio de cadáver, aquilo ali está protegendo a memória, né, do morto, mas quem sofre com aquilo é a família. Seria a família dele que sofre com aquilo. Após morto, ele não mais sofre com essa situação. Então, os mortos, os animais, não. Só pessoas físicas. E é aí que nós vamos discutir sobre isso. Suponhamos a calúnia, que eu estou colocando aí, ó, é punível a calúnia contra os mortos, mas quem sofre com isso, a vítima, vai ser a família, né, os familiares dele, não o morto em si. Vamos lá, o sujeito ativo pode ser comum, pode ser praticado, são os crimes que podem ser praticados por qualquer pessoa, né? Sujeito ativo, pessoa comum, sujeito ativo comum pode ser praticado por qualquer pessoa. Tem o próprio, é aquele que demanda uma qualidade especial do sujeito ativo. Suponhamos o peculato. Qualquer pessoa pode cometer peculato? Não, só o funcionário público. A gente, né, viu um pouco sobre isso, até tem um artigo do Código Penal que fala o que é funcionário público, que é servidor público nesse caso. Então só ele pode cometer o peculato, por isso que a gente chama de sujeito próprio, né? Sujeito ativo próprio. Sujeito ativo comum, matar alguém, né, o homicídio, o furto, o roubo, são crimes ali que tem um sujeito ativo comum. Mas o peculato é um sujeito ativo próprio, né? E o sujeito passivo? O sujeito passivo pode ser formal ou constante, o Estado. O Estado sempre vai ser o sujeito passivo. Sempre. Por quê? Porque o que acontece? O Estado, ele é sempre ali violado na manutenção da ordem. Quem que tem que garantir a ordem? É o Estado. Então, quando isso é violado, o Estado sempre vai ser o sujeito passivo. Quem mais é o sujeito passivo? Está ali, ó. É o titular do bem jurídico atingido. Como assim? Bom, se você foi furtado, você é sujeito passivo, você é vítima nesse caso. O Estado e você é vítima nesse caso, porque você ali é o titular do bem jurídico atingido. E o sujeito passivo próprio, olha só, o sujeito passivo próprio ocorre quando o tipo penal exige uma qualidade essencial do sujeito passivo, o estupro de vulnerável. É aquilo, qualquer pessoa pode ser vítima do estupro de vulnerável? Não, só o vulnerável no caso, claro. Então, nesse caso, nós temos o quê? Nós temos um sujeito passivo próprio. O próximo é o crime bipróprio. Esse é interessante, por quê? Ele exige uma qualidade essencial tanto da vítima como do autor. Por exemplo, o infanticídio. O infanticídio, para acontecer, tem que ser praticado por quem? Pela mãe ali, né? Então tem que ser, é um crime próprio, ativo próprio. E a vítima pode ser qualquer pessoa? Não. Tem que ser o filho dela, no caso. Certo? Então é um crime conhecido como bipróprio. Nós precisamos de um sujeito ativo próprio e um sujeito passivo próprio também. Ok? E a dupla subjetividade passiva, como é que funciona? São crimes em que obrigatoriamente há mais de um sujeito passivo, tipo a violação de correspondência. O que acontece? Uma pessoa A manda correspondência para a pessoa B. E essa violação é feita para a pessoa C. Quem que é a vítima? Tanto a A quanto a B. Porque não era uma carta de uma para outra. A carta, quem vai sofrer com aquilo? Quem escreveu a carta e quem deveria receber essa carta. Né? Nesse caso, de violação de correspondência, a gente chama de dupla subjetividade passiva. Beleza? Então vamos continuar. Agora nós vamos estudar se a pessoa jurídica, se ela pratica crime. E para isso nós temos várias e várias correntes. Vamos lá? A primeira corrente diz que não. Afronta o princípio da responsabilidade subjetiva, culpabilidade e outros. Então essa primeira corrente diz que não tem como. Lembra do princípio da culpabilidade? A pessoa tem que ter dolo ou culpa. Ela tem que ter uma vontade para praticar o crime. E a pessoa jurídica não tem vontade. Então a primeira corrente entende que não. E tem doutrinadores fortes defendendo, como o Célio Roberto Bittencourt,
São um doutrinador muito forte que defende essa corrente. A segunda corrente diz o seguinte: não, incompatível com a teoria do crime adotada no Brasil. Aí está o mestre maior para mim, que é o Zaffaroni, e o Luiz Flávio Gomes. Então, eles entendem que, pela teoria do crime, fato típico, ilícito, culpável, se você olhar a teoria do crime, não tem como encaixar ali a pessoa jurídica. Então, não, pessoa jurídica não pode ser, pessoa jurídica, perdão, não pratica crime. Ok? Terceira corrente, sim, prática de crimes ambientais. Aí quem defende? STJ e STF, então essa é a corrente aceita, porque aí vem a Lei 9.605 e ela fala que sim, que as empresas podem ser, no caso, podem praticar crimes desde que sejam crimes ambientais. Essa lei fala isso, né? A Lei 9.605 dos crimes ambientais fala que as pessoas jurídicas podem praticar. Mas ainda existe uma outra corrente, mesmo tendo essa lei e mesmo sendo essa corrente do STJ e STF. Essa quarta corrente diz também que sim, mas crimes ambientais e quando a ordem foi emanada na pessoa jurídica em seu benefício. Então eles entendem que só a pessoa jurídica cometer o crime contra o meio ambiente, por exemplo, só contra o meio ambiente, não é suficiente. Tem que ser em benefício próprio, ela tem que se beneficiar daquele crime para que ela pratique crime. Então são essas quatro correntes, lembrando que a terceira é adotada pelo STJ e STF, então normalmente quando isso acontece é que costuma ser mais aceita. Beleza?